Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos nossos irmãos Marcos e Cristiane, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, pela irmã Isabela, com a prece inicial, pelo nosso irmão Sérgio, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes. Isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos, com o coração aberto, os benefícios deste banquete de luz e harmonia, que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade protetora, estando sempre em constante oração. Amado Mestre Jesus, obrigada mais uma vez por estarmos todos reunidos nessa missão tão linda que é levar o Evangelho no lar a cada um de vocês. Que possamos aproveitar o máximo cada palavra aqui recebida pelos nossos amigos espirituais e conservamos esse amor tão grande em nossos corações. Obrigada, e assim seja. Livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lição número 49, Saber e Fazer. Segue uma passagem do Evangelho de João, palavras de Jesus. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus. Segue orientações de Emmanuel. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas. Mas os apóstolos de cada uma, escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo do que as fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes as palavras da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho.
Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e fazer. A minha reflexão deste capítulo, eu dou início de ponto de partida a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde cita benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Meus amigos, Jesus Cristo passou pela terra nos dando o exemplo da verdadeira caridade, do verdadeiro amor. Na verdade, o único amor conselheiro. Saber é fácil, e nós todos temos acesso ao conhecimento. De um simples exemplo do uso do celular, cada vez mais assíduo, todos nós nos possibilitamos, através dele, aqui na palma da nossa mão, acesso à internet, de onde possibilita um leque de informações gigantes. Basta-nos transformar isso em vivência, só vivendo, respeitando as limitações e o estágio evolutivo de cada um no seu tempo. O Espiritismo não cobra a transformação imediata de ninguém, todavia espera que todos trabalhem sim, em sua reforma íntima. Então, que continuemos a estudar para saber, mas que sobretudo nos movimentemos no sentido fazer, de nos tornar cada vez melhor que nós mesmos, acreditando a compreender, a respeitar, principalmente a imperfeição do próximo, assim como precisamos que ele compreenda e respeite a nós. Bom, sobre essa mensagem de Emmanuel, né, que é uma mensagem que com certeza nos traz para o dia atual, né, que é bem atualizada essa mensagem, nós vivemos isso a cada dia, como foi dito agora, Jesus precisou vir para poder exemplificar o seu evangelho, viver, concretizar as palavras, né, que quando falam que muitos sabem, mas poucos fazem. Tem uma passagem, teve um parágrafo, né, que me chamou muita atenção, que quando ele fala, raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. O que eu entendo? Essa passagem me chamou muita atenção porque eu acredito que todos os dias nós estamos vivenciando isso. Nós estudamos e quando a gente chega na hora de praticar, por mais difícil que seja na prática, porque é muito difícil a gente praticar o evangelho no nosso dia a dia, devido ao ambiente que vivemos, às pessoas que estão no nosso caminho, né? Então, quando ele fala que abandonadas e incompreendidas, porque quando você está praticando, muitas vezes, o apoio que talvez precisamos de quem está do nosso lado, sempre há um comentário de que, seja espírita, católica, evangélico, seja lá qual for, quando existe a mudança de hábito para o praticar, né, que nós estamos estudando, muitas vezes, se não a maioria das vezes, somos muito incompreendidos. Não temos o apoio de quem está do lado. É um exemplo que eu li e ouvi muito, são as pessoas que vivem em ambientes que, por exemplo, famílias que bebem, vivem em barzinho, e quando você percebe que aquilo já não é mais o seu caminho, que você não deseja muito estar ali, muitas vezes você é criticada, você acaba saindo fora do contexto
daquele dia a dia que você estava acostumado, né? Então eu entendo que nessa mensagem, mano, diz claramente que precisamos parar, não somente estudar, mas sim mais praticar até tudo aquilo que a gente estudou, por mais difícil que seja. A gente tem que todos os dias praticar um pouquinho da palavra de Jesus, do nosso Evangelho. O que é que eu vejo tanto da inspiração de Emmanuel quanto do Evangelho? Eu gosto sempre de contextualizar, porque senão a gente fica no versículo puramente dito e não vamos entender bem o que de fato ocorria naquele momento que Jesus vivia. Então o capítulo 13 de João, ele está tratando da última ceia de Jesus. E vejam, quer dizer, Jesus naquele momento ele já sabia que ia ser traído, ele já sabia que ia ser sacrificado, e ele tinha uma última mensagem a passar. E essa mensagem é justamente isso que está sendo dito neste capítulo aí do livro. Ou seja, não basta saber, tem que praticar, tem que fazer. Isso é o que importa, certo? Então, partindo do capítulo, a gente vai ver que o exemplo que Jesus deu, que não era uma coisa comum, era que o Senhor lavasse os pés dos servos. E naquele dado momento ele deu esse exemplo e lavou os pés de Pedro, e Pedro se admirou, certo? Se a gente olhar o versículo 8, Pedro vai dizer: nunca me lavarás os pés. Respondendo-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então vejam só, Jesus já havia escolhido 12 discípulos, e mesmo assim, nos seus últimos momentos, era necessário que ele desse esse exemplo. Então, quer dizer, mas na frente ele vai dizer: por que isto? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, aquele exemplo de humildade, ele estava demonstrando o seguinte: olha, eu sou o mestre, eu sou o enviado, eu sou o Espírito puro, enviado do Pai, e eu estou fazendo isto. Seguindo, aí é que ele diz, né? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Naquele momento, ele se despedindo, ele estava dizendo o seguinte: olha, para que continue, é necessário que cada um daqueles que já são meus discípulos, e não apenas os seguidores, que façam o que eu fiz. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, se a gente parte do princípio que temos, para que cheguemos a uma evolução perfeita, seguir a Jesus, a gente tem que fazer como ele, dar o exemplo, né? E complementando, ele diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, na verdade, o que eu entendo do todo que nós estamos discutindo hoje é isso. Quer dizer, não basta conhecer, basta que a gente pratique o exemplo que Jesus deu de humildade, de amor e principalmente, né, de busca em fazer aquilo que é certo, em fazer aquilo que tem que ser glorificado em nome do Pai, em nome de Deus. Então, o caminho só é este. Logicamente, nós temos nossas imperfeições, nós temos a nossa missão a cumprir aqui, mas que ficou bem claro. Para que a gente chegue a um nível de evolução, é necessário que a gente saiba
e que a gente faça. O nosso amigo Marcos, né, ele deu uma explicação bem perfeita, né, desse ensinamento que Emmanuel nos traz, né, porque Jesus espera isso de nós, a exemplificação dos seus ensinamentos, né, porque exemplificando os ensinamentos de Jesus é a maneira que nós vamos estar propagando o Evangelho, porque não basta, né, como ele disse, o conhecimento, é necessário a prática da caridade, né, porque os atos falam muito mais fortes, né, do que as palavras, e é necessário a fé, a perseverança, e vamos sim nos sentir muitas vezes abandonados e de pessoas, amigos, da família, mas a gente precisa ter a fé e a perseverança para colocar ensinamentos na prática. É assim que a gente vai evoluir. É a porta estreita, né? E vamos ter as companhias dos nossos irmãos espirituais benevolentes. Nunca vamos estar sozinhos. Vão sempre estar nos auxiliando, nos dando a força para continuar essa caminhada, esse caminho que a gente escolheu, né? Seguir os passos de Jesus. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, refletindo intimamente sobre as colocações por alguns minutos, ouvindo uma canção e nos indagando: será que estamos aplicando no nosso dia a dia aquilo que já obtemos como conhecimento? Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor, junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nesta rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual,
que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada dia sermos um pouco melhores. Pedi pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos bem e em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos do nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda espiritualidade protetora, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.